Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos abrir a Bíblia agora, meus irmãos, na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 2. E o tema da mensagem dessa noite é a fé e o testemunho. A fé e o testemunho. Uma coisa está correlacionada à outra. Encontraram? Então o texto bíblico sagrado diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então vamos orar para que o Espírito de Deus fale ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao nosso Deus agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Qual sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e não há nada mais importante para nossas vidas do que o Senhor nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender, do que o teu Espírito nos ensinar a como viver a nossa vida da maneira que o Senhor quer que ela seja vivida. Não há nada mais importante do que o teu Espírito nos ensinar a viver nesse mundo como mais do que vencedores, sempre conduzidos em triunfo, sempre manifestando aonde quer que nós andemos o caráter de Deus. Então fala à tua igreja, fala ao teu povo, fala aos teus santos, fala aos teus escolhidos, as ovelhas do teu rebanho, aqueles que o Senhor com mãos de misericórdia trouxe a este santuário nessa noite. E usa-me como teu servo, usa-me como teu pastor, inspira-me, capacita-me para que eu possa proclamar a tua palavra da maneira que o Senhor quer que ela seja proclamada, com verdade, e que tudo seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o engrandecimento espiritual do teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto aqui do capítulo 11 de Hebreus, ele é um texto conhecido no mundo evangélico, no mundo espiritual, como a galeria dos heróis da fé. E o que é a galeria dos heróis da fé? Quem são essas pessoas que são consideradas heróis da fé? São pessoas como eu, como você, que viveram as suas vidas baseadas naquilo que creram e que levaram aquilo que elas creram até as últimas consequências. Mas pessoas igual a mim, igual a você, elas não tinham nada de excepcional.
elas não eram diferentes, elas eram iguaizinhas, com as mesmas fraquezas, com os mesmos erros, com os mesmos altos e baixos, igualzinha. Mas elas creram, e elas levaram aquilo que elas creram até as últimas consequências. E em muitos casos, essas últimas consequências significou a própria morte. Muitos morreram por causa da fé. Então aqui, o texto está falando de pessoas, de um tipo de pessoa que tem como característica no seu modo de vida ter fé e testemunho. Preste atenção nisso aqui. A fé, porque elas acreditaram. E o testemunho, porque elas viveram de acordo com aquilo que elas acreditavam. Por isso que era fé e testemunho. Aliás, em Apocalipse também tem algo tremendo aqui. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. O Espírito Santo fala desse povo, e ele diz: ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Quer dizer que o texto está dizendo que são pessoas que foram coerentes com aquilo que creram, e porque foram coerentes com aquilo que creram, elas venceram. Porque a fé cristã, a fé dos eleitos de Deus, a fé que Paulo disse de uma vez por todas foi entregue aos santos, olha, ela tem que ter conteúdo. A nossa fé não é uma fé estéril, não é uma fé fútil, não é uma fé solta, não. A nossa fé, ela não é uma coisa sem significado, ela tem que ter conteúdo. E o conteúdo da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo, diga graças a Deus. Então, eles creram em Jesus, eles creram que Jesus era o próprio Deus num corpo de carne, eles creram que Jesus era o Messias tão aguardado por eles, eles creram na palavra, na verdade, e eles foram coerentes com aquilo que creram, e por isso venceram. Está aqui. Então aqui, olha, nesses dois textos, o de Hebreus e o de Apocalipse, está a receita para você viver uma vida vitoriosa, que é esta combinação de fé e testemunho. Fé e testemunho. Olha, essa receita de fé e testemunho aqui, ela mostra que através dela é possível se vencer qualquer luta nessa vida. É possível se vencer qualquer dificuldade. É possível se vencer qualquer circunstância, por mais adversa que ela seja. Qualquer que seja a situação que sobrevenha a esse mundo, qualquer que seja a situação que sobrevenha à sociedade, que sobrevenha à nossa vida, que sobrevenha à nossa família, olha, a receita da vitória é essa combinação aqui de fé e testemunho. Se você usar essa receita, fé e testemunho, você vence qualquer parada. Nada nesse mundo te vence, nada nesse mundo te derrota. Foi exatamente assim que os grandes heróis da fé, que está aqui listado em Hebreus 11, venceram as suas lutas, saíram vitoriosos nos grandes embates da vida. Eu vou dar um exemplo. Deixa eu mostrar para você. Abra a tua Bíblia em Daniel. É um exemplo que eu acho maravilhoso. Daniel capítulo 3, versículo 13 a 28. A história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Você sabe que Nabucodonosor fez uma estátua enorme, um ídolo de ouro violentíssimo, e ele convocou todo o reino a adorar aquela imagem. E ele disse: olha, quem não adorar, quem não se prostrar diante dessa imagem que eu construí, vai morrer, vai ser lançado dentro de uma fornalha 7 vezes acesa. Uma grande festa, os músicos, a orquestra. Ele disse: olha, quando a orquestra tocar, quando os instrumentos tocarem, todos se curvem e adorem a imagem. Só que no meio dessa multidão aqui, haviam 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que tinham como característica de vida fé e testemunho. Olha como é que procede uma pessoa que é coerente com aquilo que crê.
Veja como é que ela procede. Vamos ler do versículo 13 em diante. O rei mandou chamá-los, porque no meio da multidão, todo mundo se curvou. Todos os outros judeus se curvaram, menos esses 3. Eu fico sempre imaginando, eu consigo criar na minha mente uma imagem de uma multidão assim enorme, todo mundo se curvando e somente 3 em pé. Se sobressai, né, no meio da multidão. Quem são esses 3 engraçadinhos ali? Eles são diferentes dos outros, eles estão loucos, eles estão desafiando o rei Nabucodonosor. Leva ele para o rei, levaram ele. Versículo 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes 3 homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora vejam bem, vocês estão dispostos a, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aí Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha que atitude, hein? A questão era uma questão de vida ou morte. Vem cá, já me informaram que vocês não adoraram, vocês foram os únicos que não se prostraram, mas eu quero dar uma chance a vocês. Eu quero mandar a orquestra repetir tudo. Vocês estão dispostos a se prostrar? Vocês estão dispostos a voltarem atrás nessa atitude? Vocês estão dispostos a fazer tudo que os outros fizeram? Porque se vocês não fizerem, vocês serão lançados dentro de uma fornalha de fogo 7 vezes ardente. E quem é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? Eu sou Nabucodonosor. Eu sou o Deus. Ninguém tem mais poder do que eu. Como é que é? Qual é a resposta de vocês? Olha, rei, isso aí nós nem precisamos te responder. Pela nossa atitude, você já viu. Você já viu como é a nossa fé. Você já viu que nós somos coerentes com aquilo que nós cremos. E vou dizer mais a você. Se esse Deus que nós cremos, se esse Deus que nós servimos, quiser nos livrar da fornalha e das tuas mãos, ele vai nos livrar. Mas se ele achar por bem não livrar, se ele achar por bem que a gente morra queimado, mesmo assim não serviremos aos teus deuses, rapaz. Vamos continuar fiel a esse Deus. Aleluia. Você conhece o resto da história, né? Lançou na fornalha, Deus mandou um anjo, o anjo tirou os 2 do meio do fogo, nem um fio de cabelo saiu chamuscado. Mas tem mais uma aqui na frente, no capítulo 6 de Daniel, capítulo 6, versículo 7 em diante. Agora é outro servo de Deus, que tinha fé e testemunho. Fizeram uma cilada para Daniel, fizeram o rei assinar um decreto, estabelecendo que no espaço de 30 dias, ninguém naquele reino podia fazer oração a nenhum outro Deus, a não ser o rei. O rei era Deus. E se alguém desobedecesse, que fosse lançado dentro da cova dos leões. Olha só. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e satrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Versículo 10. Olha que é uma pessoa que tem fé e testemunho.
ela crê e ela tem atitudes coerentes com aquilo que ela crê. E aquilo que ela crê, ela leva até as últimas consequências. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, disse: bom, claro que eu não vou morrer, claro que eu não vou dar essa bobeira, né? Eu vou ficar 30 dias sem orar, eu não vou me dirigir a nenhum Deus, a nenhum homem, a ninguém, né? Porque senão eu morro. Deus entende o que eu estou fazendo. Deus está vendo que eu estou fazendo isso para não perder a vida. Deus compreende. Foi isso que Daniel fez? Mas não é assim que muitos fazem hoje? Não, eu não estou fazendo isso, mas Deus entende. Não, eu não estou fazendo aquilo, mas Deus sabe, Deus me compreende, Deus me entende. Não, isso não é viver uma vida de fé e testemunho. Não há coerência entre o que a pessoa crê e o que a pessoa vive. A coerência é isso aqui, ó. Quando ele soube que estava assinado, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Está vendo? Como é que é? Se orar, perde a vida, perde. Jogar dentro da cova dos leões. Eu vou continuar orando ao meu Deus. Eu costumo orar 3 vezes ao dia, eu me ponho de joelho, eu vou orar do mesmo. Mas você vai morrer, você não é problema meu, isso é problema de Deus. Eu vou fazer aquilo que eu sempre fiz. Eu vou ser coerente com a minha fé. Eu não sou covarde. Eu não vou me submeter a um decreto de um ímpio, de um pagão. E continuou orando. As janelas escancaradas para o lado de Jerusalém, para todo mundo ver. Você conhece o final da história, né? Joga na cova dos leões e Deus dá livramento a Daniel da cova dos leões. Mas veja, irmãos, também foi com essa combinação aqui de fé e testemunho que os grandes mártires do passado venceram as suas lutas. A igreja tem uma história linda dos mártires, aqueles mártires que foram levados ao Coliseu Romanos. Muitos foram mortos, devorados por leões bravios, por leões famintos. Aqueles mártires que foram perseguidos por causa da sua fé, que morreram, todos eles venceram as suas lutas. Pastor, mas mesmo aqueles que morreram? Sim, porque vencer as lutas da vida não significa necessariamente não sofrer, não significa necessariamente não ser morto, porque você pode morrer na carne, mas o teu espírito viverá eternamente. O que é que Jesus disse? Não temas aquele que pode matar o corpo. Tema aquele que pode matar o corpo e a alma, que é Deus. Não temos os demais. Então, eles venceram, eles não foram derrotados pela vida. Pastor, o que significa ser derrotado pela vida? Olha, ser derrotado pela vida é quando as contingências da vida, as amarguras da vida, todos nós passamos amargura na vida, as dificuldades da vida, as aflições da vida, sufocam a nossa fé. Quando você deixa os problemas, quando você permite que as dificuldades, que as aflições, que as agruras da vida sufoquem a tua fé, quando a nossa fé é sufocada, olha, o nosso testemunho também é sufocado. Por quê? Porque o nosso testemunho é a comprovação que nós damos da forma de como nós vivemos o dia a dia da vida. É a comprovação que nós damos, o nome já diz testemunho, daquilo que nós fazemos na vida, da vida que nós levamos, das palavras que nós falamos, dos relacionamentos que nós mantemos. Então, na verdade, são testemunhas, são provas que você dá, que eu dou no dia a dia da vida, de que somos pessoas que acreditam em Deus. As minhas atitudes, as tuas atitudes, os relacionamentos que eu mantenho, as palavras que eu profiro, a maneira de eu pensar,
A maneira de eu agir prova se eu sou ou não um homem que crê em Deus. Então isso prova que nós somos pessoas que têm fé, nós somos pessoas que fomos resgatadas por Deus, que encontramos uma razão para viver, pessoas que encontraram uma palavra, pessoas que encontraram a verdade e que vivem as suas vidas baseadas nessa verdade que encontraram. Amém, irmão? Encontrar o Deus, porque encontrar Deus significa o quê? Você ter nascido de novo. Encontrar Deus significa você reconhecê-lo como soberano, como o único Deus, como o Todo-Poderoso. Então, todas as pessoas que têm fé de Deus, fé cristã, fé genuína, são pessoas que creem naquilo que Jesus ensinou, que creem que Jesus é o único soberano Deus, e mais do que isso, que Ele está no controle de todas as coisas. Todas as coisas, todas as coisas. Isso é que é ter fé. Isso é que é ter fé. Você quer ver? Deixa eu abrir aqui em 1 de João. Primeira epístola de João. Capítulo 5. Versículo 20. João disse assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo, quer dizer, já está aqui, já está presente, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é a segunda pessoa da Trindade. Não. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha, e tem mais uma coisa. O testemunho, que é consequência dessa fé verdadeira, genuína que nós possuímos, é você levantar-se a cada manhã, meus irmãos, para resplandecer a glória de Deus. O testemunho é você manifestar na tua vida diária o caráter de Deus. E isso como é que nós fazemos? Nós fazemos isto através da nossa maneira de falar, através da nossa maneira de agir, na maneira com que nós escolhemos pessoas para se relacionarem conosco. Nós demonstramos isto aqui na maneira de nós pensarmos. Isso aqui é que é o testemunho. Esse é que é o testemunho, fé e testemunho. Se eu confesso que Jesus Cristo é o Salvador, eu tenho que viver para adorar esse Salvador. Se eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é Deus, eu tenho que viver para honrá-lo. Eu tenho que honrá-lo. Eu tenho que honrá-lo em todas as circunstâncias da vida. E essa honra a Deus começa pela frequência à igreja, começa pela frequência aos cultos. Se uma pessoa não é capaz de honrar a Deus na frequência aos cultos, eu não sei mais em que ela vai honrá-lo. Sinceramente não sei. Desculpe, mas sinceramente eu não sei. Então, se eu confesso que Ele é o soberano, olha, eu tenho que viver gloriando a Ele. Jamais eu vou me gloriar. Então, isso é testemunho, como consequência da minha fé. Se eu confesso com os meus lábios que eu amo o Senhor Jesus Cristo, eu amo o Senhor Jesus, olha, eu serei um homem obediente aos seus mandamentos. Eu vou me submeter por inteiro às suas determinações. Esse aqui é o meu testemunho. Fé sem testemunho não vale nada. É uma fé espúria. É uma fé sem conteúdo. É uma fé infrutuosa. É uma fé made in Paraguai. É falsa. Não é a fé de Deus. Então eu tenho que viver a minha vida para adorá-lo, eu tenho que viver a minha vida para honrá-lo, eu tenho que viver a minha vida para imitá-lo. Então isso significa que aconteça o que acontecer, eu sei o caminho que eu devo seguir. Aconteça o que acontecer na minha vida, aconteça o que acontecer nesse mundo, aconteça o que acontecer na sociedade, eu sei o caminho que eu devo seguir. Não importa o que aconteça nesse mundo,
Eu sei por qual estrada eu devo andar. Eu sei quem eu sou. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei qual é o meu rumo. Eu não estou perdido. Eu não estou vivendo uma aventura cega nesse mundo. E aí, irmãos, não importa quais sejam as circunstâncias da vida, eu vou vencer todas elas, eu vou vencer todas as minhas lutas. Diga graças a Deus. Por quê? Seja quais forem as tribulações da vida, e todos nós enfrentamos tribulações, elas não vão conseguir me afastar do caminho. Elas não vão me desviar do meu jeito de ser. Elas jamais vão conseguir fazer eu abandonar a minha fé em Deus. Por isso que eu digo, olha, venha a luta que vier, venha o sofrimento que vier, isso jamais fará que eu seja diferente daquilo que eu creio. Jamais vai me mudar, jamais vai alterar a minha natureza, jamais essas coisas vão fazer eu negar o meu testemunho. Jamais os problemas, as dificuldades, as tribulações, as aflições da vida vão fazer eu negar aquilo que eu acredito. Jamais, jamais, jamais. Isso é fé. Isso é que é fé. Você quer ver? Ó? Abra em Marcos. Marcos capítulo 9. Versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Mas tudo é possível ao que crê desta maneira aqui que eu estou mostrando. A fé, meus irmãos, é a certeza de que Deus controla todo esse universo. A fé é a certeza de que seja lá o que for que aconteça nesse mundo, Deus está no controle de tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. A fé e o testemunho vence todas as lutas da vida. Olha, seja qual for o caminho que a tua vida venha tomar um dia, você tem que continuar crendo. Seja qual for o rumo que a nossa vida tome, nós vamos continuar crendo. Vamos continuar. Porque olha, desde que o mundo é mundo, que o homem passa por tribulações. Desde que o mundo é mundo. E eu quero dizer para você uma coisa: quem é de Deus, por mais fé que tenha, por mais santidade que tenha, por mais Bíblia que leia, por mais frequência à igreja que tenha, ele passa por tribulações também. Mas passa mesmo. Passa de verdade. E é na hora das tribulações quem você vê quem é e quem não é. Quem tem e quem não tem. Viu? É na hora da tribulação. No livro de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 16, versículo 33, as palavras de Jesus são muito claras. Ele disse assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o quê? O mundo. Então o que é que significa isso aqui? Significa o seguinte, meu irmão, olha, aconteça o que acontecer, nada vai nos desanimar, nada vai tirar a nossa paz. Aconteça o que acontecer, nada vai nos derrotar, nada nos fará entrar em pânico, entrar em desespero. Porque olha, quando uma pessoa desanima, quando uma pessoa perde a paz, quando uma pessoa começa a se deixar vencer pelas aflições da vida, quando você vê uma pessoa entrando em pânico, essa pessoa está sendo derrotada pela vida, querido. Pode ter certeza, a vida está derrotando aquela pessoa. Quando uma pessoa abdica da sua fé, por um motivo qualquer, abandona as fileiras da igreja, se torna uma pessoa amarga, se torna uma pessoa triste, olha, ela está sendo derrotada pela vida. Então eu quero dizer a você nessa noite, não deixe que os problemas, que as lutas da vida
atropelem você, vençam você. Não abra mão da mais poderosa arma que Deus nos concedeu, a fé e o testemunho. Paulo dizia assim: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Diga aí, repita comigo: eu sei a quem eu tenho seguido. Eu sei quem é que controla a minha vida. Eu sei quem é que está no controle de todas as coisas. E diga: e eu vou continuar acreditando nele. Vou continuar perdoando como ele perdoa. Eu vou continuar sendo misericordioso como ele é misericordioso. Eu não vou permitir que as aflições da vida tirem o meu sono, roubem a minha paz. Eu não vou permitir que as aflições da vida roubem a certeza que eu tenho, a convicção que eu tenho, essa certeza, esta fé, esta convicção que o Espírito de Deus imputou ao meu coração. Não permito. Pode o mundo virar de cabeça para baixo, pode morrer alguém, não vou permitir. Então, fé e testemunho. Fé são as convicções que nós temos. E testemunho? Testemunho é a vida que nós vivemos de maneira coerente com essas convicções que nós temos. Não pode ser incoerente. Você não pode dizer que tem uma convicção e viver a tua vida de uma maneira contrária àquilo. Então, olha, não admita ser derrotado pela vida. Você tem que triunfar, como triunfaram os grandes heróis da fé. Você tem que triunfar, como triunfaram os mártires do passado. Eles triunfaram por sua fé e por seu testemunho e pela visão que eles tiveram. A visão que eles tinham. Eles viram uma cidade que tinha fundamentos. Ele disse: não, isso aqui é passageiro, nós estamos aqui de passagem, isso aqui não importa. O que importa é o que eu estou enxergando lá na frente. Tem uma cidade lá na frente, tem um mundo lá na frente, tem uma vida lá na frente que tem fundamentos, que é a vida eterna. Amém? Deixa eu voltar aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 10. Hebreus 10, 11. Não, Hebreus capítulo 11, versículo 10. Diz assim: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Quer dizer que esse povo aqui, eles viram uma razão maior para continuar existindo. Essa gente aqui, eles viram uma razão maior para continuar, a despeito das lutas, a despeito das tribulações, a despeito das aflições da vida. Então, qual era a visão que esse povo aqui tinha? A visão dessa gente aqui, irmãos, era de que não importa o que esteja acontecendo hoje, o mal vai ser banido dessa terra um dia. Era essa a visão que eles tinham. A visão era assim: não importa o que está acontecendo hoje, o amor há de triunfar sobre o ódio. Vai triunfar. Não importa o que está acontecendo hoje, vai chegar um dia, vai chegar uma hora que o amor vai triunfar, o ódio vai ser banido dessa terra. Não importa o que está acontecendo hoje, o bem vai triunfar sobre o mal. A verdade vai triunfar sobre a mentira, vai triunfar sobre a soberba, vai triunfar sobre o egoísmo dos homens. Então todos eles viveram esse binômio aqui, fé e testemunho, fé e testemunho. O que eles creram, eles viveram. Então, porque creram e viveram, eles mudaram o curso da história do mundo. Mudaram o curso da história do mundo. Olha, Hebreus 11, versículo 32. 32 em diante. Paulo diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça,
obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiro. Via de regra, os pastores só leem até aqui. E o povo de Deus gosta, é maravilha. Você viu lá, Daniel saiu, Deus tirou da cova dos leões, fechou a boca dos leões. Você viu lá, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus tirou da fornalha ardente. Você viu lá, Davi derrotou Golias. Oh, glória, glória, glória. Grande fé. Vamos ler o 35 também? Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoite. Sim, até de algemas e prisões. Você vê que nível de fé? Que testemunho de fé? Poxa, vocês creem mesmo nesse Deus? Vocês creem mesmo nesta palavra? Vocês acreditam mesmo nessa verdade? Acreditamos. Pois você vai ser queimado na fogueira. E daí? Amarra ele na fogueira. Bota a lenha lá. Bota o querosene. Pega o tição de fogo para acender o fogo. Como é que é? Crê mesmo ou vai desistir de crer? Pode tocar fogo. Pode. E muitos morreram queimados, cantando hinos de louvores a Deus. Hinos de louvores a Deus, irmãos. Que fé extraordinária. Fé e testemunho. Que diferença de hoje, né? Quantos de nós aqui subsistiria uma prova dessa aqui? Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e ações. Sim, até de algemas e prisões. Se amanhã nós tivéssemos um regime nesse país que perseguisse a fé cristã e que por causa da fé alguns fossem lançados dentro de uma prisão, como é que nós iríamos reagir? Suportaríamos ou negaríamos a fé na primeira oportunidade? Eu vejo por tão pouco gente desiste. Eu vejo que por tão pouco gente desiste da luta. Imagine isso aqui, hein? Mas o versículo 37 fala mais algo. Foram apedrejados. Ai, meu Deus. Imagina levar uma pedrada na cabeça. Seu cristão vagabundo. Você com esse negócio aí de predestinação, de bufo. Ai, vou para macumba. Não toco mais nesse assunto. É perigoso. Dá pedrada na cabeça, no coco. Provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que coisa espetacular, né? Homens que tiveram a ousadia de semear misericórdia num mundo de vingança, que tiveram a ousadia de semear amor num mundo de ódio, mas eles enfrentaram o mundo. Tiveram a ousadia de semear vida num mundo de morte, semear a paz no mundo em guerra, mas eles acabaram triunfando. Estão aqui, na galeria dos heróis da fé. Vai ser cerrado ao meio? Pode cerrar. Você não nega a sua fé? De jeito e qualidade. Mas você vai sofrer. Paciência. Eu sofro aqui,
mas vou desfrutar de um gozo eterno com Deus. Rapaz, você vai morrer, vou. Não tem problema. Aqui, ó. Isso é fé. Isso é fé, querido. Você pensa que fé é essa bobeira aí? Não, eu creio para aqui, eu creio para acolá. Aí no primeiro arroxo, perna para que te quero. Na primeira dificuldade, desiste. Na primeira luta, corre. Na primeira fornalha que o ameaçam, ele já nega Deus, já nega tudo. E depois diz que crê. E depois diz que acredita em Deus. Não existe nada pior do que você dizer que crer e viver um tipo de vida completamente incoerente com o que você diz que crê. Você crê que Jesus é Deus? Creio. Você crê que Ele é digno de toda honra? Creio. Aí você olha e o cara não honra Deus em nada. É capaz de trocar um culto por qualquer porcaria nesse mundo. Igual Esaú, que trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Olha que coisa. Por uma porcaria de um prato de lentilha, o cara trocou o direito que ele tinha de desfrutar de todos os benefícios por ele ser o primogênito, seu filho mais velho. Troca um culto a Deus por causa de alguns trocados a mais. Aí depois diz que honra a Deus. Honra a Deus mais do que todas as coisas. Não, eu amo a Deus mais do que meu pai, mas não ama nada. Na hora que leva um arroxo, prova que não ama. O que que Jesus disse? Aquele que não me ama, aquele que ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, sei quem? Mais do que a mim, não é o quê? Não ouvi. Não é digno de mim. Ele falou logo pai e mãe, foi logo lá nos extremos, porque a miudeza já está incluída aí. Aquele que ama mais o seu automóvel do que a mim, aquele que ama mais a sua namorada do que a mim, aquele que ama mais o seu sogro do que a mim, aquele que ama mais o seu emprego do que a mim, aquele que ama mais o dinheiro do que a mim, e vai por aí afora. E vai por aí afora. Não. A fé tem que ser acompanhada de um testemunho. Tem que ter um testemunho. Apocalipse 12, vamos voltar lá para a gente terminar. Apocalipse 12, versículo 11, vamos terminar agora. Vou ler o texto outra vez. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram. E esse finalzinho aqui eu acho magnífico. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Isso é que é fé, querido. Daniel, olha só, se orar, vai virar churrasquinho de leão, rosbife para leão. Tô nem aí. Quê? Rapaz, é a tua vida. Mesmo em face da morte, mesmo sabendo que podia morrer, não amar a própria vida. Eu morro, mas eu não nego a minha fé. Eu morro, mas eu não arrego. Eu morro, mas eu não fujo. Eu morro, mas eu não corro. Eu amo isso aqui, sabe? Eu me identifico com isso aqui. E a minha vida tem sido recheada disso aqui, ó. Quantas situações já enfrentei em que eu fui tentado a recuar, e que me tentaram para ver se eu voltava atrás, para ver se eu me dobrava diante das ameaças, diante desse sistema religioso corrupto, que tenta intimidar quem prega a verdade divina. Quantas vezes? Nosso programa de rádio, isso há 15 anos atrás, na Rádio Evangélica FM de Recife, se junta todas as igrejas entre aspas, vão ao diretor da rádio e diz, é o seguinte, ou tira esse pastor Carlos aí,
ou todos nós saímos, e todas as igrejas saírem, a rádio falia. Como é que ela ia se manter? Se cada uma delas tinha uma hora de programação pagando a peso de ouro. Que chantagem. E o diretor da rádio me chama, professor Efraim, pastor da igreja batista, da primeira igreja batista da Capunga, e disse: pastor Carlos Magno, durante 1 ano eu te segurei aqui. Você não, Deus. Arranjei inimigo para tudo quanto é lado por causa do senhor. Mas agora a situação ficou difícil. Agora a chantagem é grande. E a rádio não tem como viver sem eles. Não daria para o senhor recuar? Não daria para o senhor pregar como eles pregam? Não daria para o senhor fazer o que eles fazem? Negativo. Pastor, pensa bem, pastor. Poxa, vou dar 24 horas para o senhor pensar. Bom, o senhor que sabe. Isso era umas 8 horas da noite. Eu saí de lá, fui fazer o programa, que o programa era às 10. Aí é que eu detonei mesmo. Aí já veio a ordem: tira do ar. Pode tirar. Pode tirar, mas eu não nego a verdade de Deus. Eu não nego a verdade sagrada. Eu não nego a minha fé. Mesmo em face da morte, não amar a própria vida. Isto é que é fé. Isto é que é fé. Então, o segredo da vitória é essa combinaçãozinha aqui, ó. Fé e testemunho. Se você usar esse binômio, fé e testemunho, você vence todas as lutas. Pode vir o mundo inteiro contra você. Pode botar um trem e você preso no trilho. Você diz: pode passar por cima. Eu não recuo. Você vence. Caramba, nem o trem vence o cara, rapaz. Não, não vence. Pode me esmagar debaixo do trem, mas eu não nego. Eu creio. Ele é o soberano do rei da terra. Ele é o único Deus. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei de reis. Ele está no controle de todas as coisas. O homem não tem livre-arbítrio. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Amém? Pastor, mas é tão raro encontrar isso, né, pastor? Por isso que Jesus disse: quando vier o Filho do Homem, encontrará porventura fé na terra? São palavras dele, não são minhas. Ele disse: quando eu voltar, será que eu vou achar fé nessa terra ainda? Fé verdadeira, fé genuína? Ou só vou encontrar fé made in Paraguai, feita ali no Paraguai? Fé falsa, fé sem conteúdo, fé espúria, fé que não tem testemunho. Então está aqui, ó. Esse é o segredo para você vencer todas as lutas, para você suportar todas as aflições, para você enfrentar toda e qualquer parada que a vida te colocar no caminho. Fé e testemunho. Diga graças a Deus. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Aleluia. Vamos ficar de pé. Fique de pé agora.